Salve Maria, pessoal. Vamos começar a nossa live. Só vou esperar o meu amigo José Eduardo Câmara entrar. Ele entrou aqui na live. Vou convidá-lo para nós iniciarmos a nossa. O pessoal está entrando. Salve Maria, pessoal. Boa Salve noite. Oi, Maria. Tudo bom? Tudo ótimo, graças a Deus. Maravilha. E você? Graças a Deus, estou muito bem também. Gostaria de avisar, acabou de acabar a energia, tem uns 3 minutos. Então, se a live encerrar assim do nada, pessoal, é porque não tô em casa e aqui na cidade de Ibiraçu, onde eu estou, tá acabando a energia com frequência de umas horas para cá. Então, mas vai dar tudo certo, se Deus quiser. Na graça de Deus, a gente vai conseguir fazer essa live. No interior isso é comum. Ainda que agora está melhor. Quando eu era pequeno, eu sou de Colatina, isso acontecia sempre, ainda mais nessa época do ano. Não tem jeito não. Até que É. Fundão, não acontece isso, tá? Fundão não acontece isso, mas Ibiraçu pra Ah, porque cá, você é ó, jovem. Quando eu tinha uns 10, 12 anos, todo janeiro era assim. não tem jeito, A né? gente já estava acostumado, já tinha vela separado para. Não, mas lá em casa tem sempre velas separadas. Senão não. A gente é da roça mesmo. Não O tem bom do jeito não. Espírito Santo é isso. Claro. Mas bom, Eduardo, hoje nossa live vai ser especial, né? Um tema assim muito muito bonito e muito importante para nossa vida espiritual, né? E para mim é um tema muito importante que remonta assim ao começo da minha caminhada com Deus, né? Que É, é o tema da imitação da Trindade, né? você quer falar um pouco sobre isso, já que você tocou no assunto? Não, claro, assim, porque a minha geração, eu não sou tão jovem, né? Eu tenho 37 anos, nós tivemos que buscar fontes, né? Esse não era um tema que se discutia, né? Era um tema que se falava muito pouco, né? Bem, o mundo prévio à internet nem e a livro a gente tinha que ir em uma outra cidade, né? Não adiantava ver outros livros religiosos. Então a descoberta do Evangelho de São João, né? Que fala do dom da Trindade, né? Sim. A Noite do Amor, que fala Santa Teresinha do Menino Jesus, né? É, E que ele fala, aquele que me ama, meu Pai o amará, nós viremos a ele e nele faremos nossa morada. E depois a descoberta disso na Elizabeth da Trindade, né? Que agora é santa, né? E de uma maneira em geral nos Místicos do Carmelo foi para mim uma mudança de chave para a vida interior, né? Porque em geral a gente tende a ver a devoção, a vida de oração como uma coisa quase que externa à nossa vida cotidiana, né? E descobrir essa cela interior, para usar essa expressão, que vive dentro da gente, que é o chamado da graça, que é compreender que o fundamento da vida espiritual tem que ser a doutrina, tem que ser a fé, né? E com a graça, Deus mesmo vem morar em nós, né? Eu falo nas aulas que me chamam que são os excessos do amor de Deus, né? Que sendo nós pecadores, veio até nós, quis permanecer conosco no Santíssimo Sacramento, quis morrer por nós e quis permanecer dentro da nossa alma, né? Quis vir morar conosco, né? Então, o que é o nosso batismo, essa redescoberta de uma espiritualidade batismal, me parece que é uma coisa muito urgente, sobretudo quando a gente fala de leigos. Né? O fundamento da sim. nossa vida espiritual está todo aí, no nosso batismo, né? Na santidade que a gente recebeu no batismo e no desenvolvimento da graça. E que nós estamos sempre acompanhados. Né? Se o nosso fundamento é Deus, é a Trindade, né? Toda a nossa vida muda tudo, né? Muda Pois é. completamente o nosso caminho. Né? Eu fico pensando, Dudu, que assim, como que Deus é bom, né? Porque não Uhum, bastou ele mostrar a cruz, não bastou ele deixar a Santíssima Eucaristia, não bastou uhum. nos dar uma mãe, mas ele quis morar em nosso coração, ele quis morar em nossa alma, mais propriamente, né? É. E como nós nunca estamos sozinhos, né? Nesse Não, e isso é sentido. uma coisa muito característica da nossa doutrina como católicos, que é compreender primeiro que a santidade é um chamado universal, não é Sim. uma coisa externa. Essa foi o triunfo do catolicismo durante toda a querela protestante. É acreditar que a graça penetra na nossa alma e que o Espírito pode fazer essa obra-prima, que essa trindade que habita na alma vai começar a se desenvolver
com a graça e com o crescimento da caridade, e toda a nossa vida vai se tornar uma vida trinitária. Então, de uma maneira, a gente começa a vida do céu na terra. Porque a vida do céu é louvor, adoração, ação de graças a Deus Trindade. Então, nós já começamos com ela. E tem uma coisa interessante, que quando Cristo nos prega, nos ensinou, o Pai, né, ninguém vem ao Pai senão por mim. Né? Nós conhecemos a Trindade porque nos foi revelado. Ninguém podia conhecer a vida interior de Deus, senão Deus mesmo. Né? E ele não só nos pregou, nos ensinou, nos deu uma doutrina, mas pelo batismo nós fomos enxertados no seu corpo místico, somos membros de Cristo e essa vida veio viver em nós. Então não é só uma coisa que nós aprendemos, não é um Deus que a gente ouviu falar, né? Um Deus desconhecido, como faria São Paulo aos pagãos, mas esse Deus que veio morar em nós. E se nós não sabemos isso, não vivemos isso, é uma culpa nossa que não temos uma boa catequese. No Evolução Mística tem uma espécie de lamentação do Padre Inteiro, né? Que tomando o testemunho dos mártires dizia antes, até as criancinhas, o testemunho dos mártires sabiam que eram templos de Deus, portadores de Cristo, né? E talvez seja essa a dificuldade nossa. A gente tem que retomar uma catequese, porque é na base dessa catequese que a gente faz crescer a vida espiritual. E isso é uma das coisas que não se lembra de falar, né? Que a nossa intimidade com o Santificador, com o Espírito Santo, né? Que o Pai, o Espírito Santo e o Verbo vêm morar em nós, né? E que a gravidade do pecado vem exatamente disso, né? Porque o pecado mortal é algo tão grave que reduz essa vida divina na alma à morte, né? Por isso que ele é mortal, né? E se a gente conseguisse ter esse fundamento, a nossa vida espiritual seria diferente, né? Teria um novo sentido, né? Se a gente se desse conta que Deus mora em nós e que o que ele espera de nós é a atitude de Maria de Betânia, né? De estar aos pés do Mestre a ouvir ele que fala. Se a gente compreendesse que nós estamos sempre acompanhados e ele espera a nossa companhia, também a nossa vida seria diferente. Com certeza. Não à toa o Antônio Rui Marinho, ele escreve um livro, né? Eu não sei se você está me ouvindo bem, não sei se o áudio está bom. Estou ouvindo bem. O Grande Desconhecido, né? Que fala sobre o Espírito Santo. E como nós conhecemos pouco o Espírito Santo. Sim. E o Garrigou Lagrange fala que é propriamente o Espírito Santo que é uma ação dele, né? Toda a Trindade inteira, mas é propriamente o Espírito Santo que sim, isso é parte do Padre Inteiro também, na Evolução Mística ele fala, né? Que das missões externas da Trindade, né? É própria do Espírito Santo essa inabitação, né? Que permanece em nós e nos santifica. E tem, talvez, porque nós não compreendemos a própria Trindade. Você falou que nós não conhecemos o Espírito Santo, nós às vezes não damos a ele nem o culto que ele merece, que é um culto de adoração, né? Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele não é uma energia, um pensamento positivo, ele é uma pessoa, ele é a terceira pessoa da Trindade, né? Que Cristo mesmo nos mereceu com o seu sangue, né? Porque ele morreu e se ofereceu por mim, e ele se ofereceu imaculado no Espírito Santo, como diz a carta dos Hebreus, por esse dom supremo. Nós recebemos esse dom inestimável que é o Espírito vem nos santificar, né? Vem nos transformar em Cristo para a glória do Pai, né? Então a Trindade está no começo, no meio e no fim da nossa vida espiritual. Na última live que a gente falou da noite escura, no fim da segunda noite e na união transformante, quem se derrama sobre a alma é a Trindade. Então também no começo da nossa vida espiritual é ela que está lá esperando que a gente faça companhia, né? Esperando que ela tenha a nossa atenção, esperando o nosso olhar de amor, né? Esperando que a nossa vida mude, né? O Padre Garrigou faz muito bem isso no livro, nas Três Idades, né? De colocar esse fundamento teológico, bíblico, magisterial dessa inabitação, para que a gente tire uma conclusão prática, né? Pessoalmente, eu gosto de um texto do Padre Garrigou que eu separei, que eu até aqui separar, eu gosto de ler porque... Claro. Eu gostaria só de... Segunda doutrina... pode falar. Pode acabar o raciocínio, depois eu comento. É porque você fala. Ele faz uma analogia que eu gosto muito, que é a presença da Trindade em nós com a presença real de Jesus na Eucaristia. Sim. Então ele diz, segundo essa doutrina, a doutrina da inabitação da Trindade na alma em graça, na alma do justo, a Santíssima Trindade habita na alma justa, mais e melhor, em certo sentido, do que o corpo do Salvador em uma hóstia consagrada.
É verdade que ele está real e substancialmente presente sobre as espécies eucarísticas, mas essas espécies não o conhecem nem o amam. A Santíssima Trindade habita na alma justa como em um templo vivo que conhece e que ama em diversos graus. Ele habita nas almas bem-aventuradas que o contemplam sem véu, sobretudo na Santíssima Alma do Salvador, a qual o Verbo está pessoalmente unido. Então, a matéria que é consagrada, né, que é o pão e o vinho, né, ela não pode amar a presença real, porque ela é inanimada. Quando Deus está em nós, está porque espera de nós uma resposta de amor. Ele espera morar em mim, para em mim, que eu o conheça e o ame cada vez mais. E que ele deseja continuamente que esse amor e esse conhecimento cresçam, até o ponto de me transformar, até o ponto de me divinizar, que a obra-prima do Espírito Santo é essa divinização, essa transformação da alma em Cristo para a glória do Pai. Então, se você pensa, né, que grande graça é essa, que nós fomos chamados a ser, né? Tem uma expressão até do Beato Justino Maria Rossolino, né, que fala que a graça é a hóstia da Trindade. Que quando a graça entrou na nossa alma, a graça do batismo, veio até nós a Trindade, né, no primeiro coisa, a origem da nossa vida sobrenatural é incriada, porque é Deus mesmo. Sim. Pela graça, Deus veio ser a origem da nossa vida espiritual. Então, Ele que é o fim da nossa vida, Ele que vai ser a nossa beatitude no céu, quer ser a nossa alegria já nesse exílio. E se a gente vive na tristeza, é tanto pela nossa incapacidade de prestar atenção nele, que nós sabemos pela fé. Não é necessário que tudo eu sinta o tempo todo. E é bom que eu não sinta, é uma característica do crescimento espiritual, que a gente não sinta. Mas eu sei pela fé que Deus vive em mim se eu estou na graça. Então, como eu digo, se a gente entendesse o que é uma confissão sacramental, né? Que ser submerso no sangue precioso do Verbo encarnado, no sangue vivo de Cristo, para sair de lá restaurado se eu estou em pecado mortal. A minha alma, ela sai de lá templo de Deus se eu perdi a graça. E se eu já estava na graça, ela sai, a graça cresce em mim. Quer dizer, que grandeza de presença é essa que vai crescer comigo, a ponto de eu ser como uma hóstia viva, que ama, que adora, que glorifica. Então, mais ainda que se a gente conseguisse compreender a profundidade que são essas palavras que o Garrigou fala aqui, acho que a gente morreria de amor, né? Porque ele fala, olha, Cristo está mais presente em nós do que em uma hóstia consagrada, uma alma em estado de graça. Né? Não é mais, é diferente, porque na hóstia consagrada está presente a alma de Cristo e de todos os lugares onde ele está mais presente é na humanidade de Cristo, né? No seu corpo, sangue, alma e divindade. Mas em mim, ele está de um modo que ele quer uma presença atenta. Sim. Então esta presença em mim deve ser, ele veio para ser amado. Esta presença de Deus em mim. Sabe que o Padre Garrigou começa o livro As Três Idades falando assim, o princípio da vida espiritual é o homem começa a conversar com ele mesmo, depois ele começa a conversar, sai dessa vida um pouco egoísta e presta atenção no próximo, aí depois se ele buscar a verdade de fato, ele começa a buscar a Deus. E isso tem tudo a ver com essa habitação da Santíssima Trindade em nós, porque, querendo ou não, é um movimento primeiro interno do homem conversando com ele mesmo, mas depois o homem passa a conversar com Deus. Como isso é por isso que é bom quando a gente... Só para eu explicar uma coisa que às vezes confunde. Que existe uma diferença entre vida espiritual, a expressão, e vida sobrenatural. Por que eu falo? Porque quando a gente se refere à vida espiritual, eu posso referir à vida do espírito. Então isso incluiria a filosofia, as artes, o conhecimento humano. Então, a vida que nós estamos falando aqui é a vida sobrenatural, já é da graça. É claro que esse caminho que ele faz é um caminho natural. É o homem que olha para si, né, e busca compreender e acaba encontrando a Deus. Mas essa presença da Trindade é uma presença tão grande que foi merecida por Cristo e ela é dada por graça. E a palavra graça é maravilhosa, né, porque ela é dada gratuitamente. Né? Nenhum de nós pode merecer isso. Só o Verbo encarnado pode merecer isso. A graça de ser filho da igreja, de pertencer ao seu corpo místico, ser enxertado com esse templo, né? É algo. Nosso batismo é uma coisa tão grande que não cabe. Eu só queria fazer, porque às vezes quando a gente fala vida espiritual, as pessoas confundem, porque elas leem textos filosóficos, artísticos. Em alguns autores é visível que, ainda que eles tenham tido uma orientação cristã prévia, eles mesmos confundem. Então ele confunde a vida do místico com a vida do homem perfeito. Mas no místico tem uma pessoa que atua, que é o Divino Espírito Santo.
Então, é uma diferença da nossa vida para a vida espiritual, por exemplo, oriental, cuja vida interior, a oração, é um esvaziamento de si. Porque nós temos sempre o diálogo com alguém. A nossa oração não é esvaziar-se, a nossa oração é estar com Ele. É esvaziar de nós para encher dele. Né? Sobretudo hoje, que tem muitas seitas e tudo, né? É sempre um diálogo com Ele. Quem teve a iniciativa primeiro foi Ele, né? Quem podia imaginar que o Verbo Divino se fez carne? Não, Desculpa, eu falei muito, me empolguei. Não, perfeito. Eu só ia falar, você falando sobre a graça, eu lembro de uma pregação, uma aula do padre Paulo Ricardo, que ele fala, olha, a graça, ele está comparando ali a visão de graça católica da protestante. Ele fala, não, a graça católica é Deus que vai no coração do homem, aí ele cita aquele versículo de Ezequiel, eis que tirarei esse coração de pedra e te darei um coração de carne. Então, essa transformação gradual do homem em Cristo, né? Quão grande é isso, né? E isso é a característica da verdadeira teologia mística, ou que a gente pode chamar uma mística tradicionalmente católica, né? Que ela não sucumbe em nenhum desses perigos. No protestantismo é uma santidade imputada, né? Então aí, depois não vamos nem entrar nas seitas que vão surgir depois, né? Sobretudo nos Estados Unidos, que isso vai criar uma série de outras controvérsias. E se a gente não tem essa base posta da graça, né, de conhecer a Deus quem é, sabe que muitas pessoas, por não ter catequese, confundem inclusive as pessoas da Trindade. Vamos ser honestos, né? Nós tivemos uma triste geração que não tem esta catequese, né? E nem as missões que se atribui a cada pessoa da Trindade, e isso dificulta que a gente tenha intimidade, porque a gente soma o que a gente conhece. Exatamente. É por isso que o primeiro livro de meditação nosso tinha que ser um catecismo, mesmo que fosse aquele catecismo de criança, né? Que fosse um bom catecismo, para a gente saber quem é Deus, quem somos nós, o que é a graça, quem é a Virgem, quem foi, né? A vida de Cristo, né? A leitura dos Evangelhos para ter uma intimidade com a palavra de Deus, porque aí é um fundamento sólido. É um fundamento. Que senão a gente vai ficar sempre... Eu vi isso em vários grupos hoje. É a confusão entre uma vida puramente intelectual e uma vida sobrenatural. Então, assim, coisa grandíssima ter uma vida intelectual. Deus nos deu o intelecto para isso, para conhecer. Nós somos animais racionais para isso. Mas não confundir isso com a essência da sua vida espiritual. Porque senão a gente acaba procurando, em vez de Deus, nós mesmos. E a gente transforma a oração num monólogo. Como se conversar com a nossa mente, esse diálogo interno, fosse já uma oração. Não, é preciso... Quando eu falo que Deus está em mim, eu tenho que sair de mim para encontrá-lo. Exatamente. Porque senão a tentação nossa é confundir Deus com os meus sentimentos, com as minhas emoções, com as minhas paixões. Né? Nós estamos sempre submissos a essas ondas de paixão que vai, né? A imaginação, a louca da casa, como diz Santa Teresa, cada hora que é uma coisa, né? É por isso que o fundamento tem que ser sempre esse. É um fundamento de fé. Inclusive porque senão, quando vier o convite do Espírito Santo a entrar nas noites, você não se desespera porque você tem um fundamento de fé. Perfeito, perfeito. Você quer seguir a ordem do Garrigou Lagrange, Eduardo? Podemos seguir, porque depois eu queria falar, eu quero falar de duas... o tema da inabitação trinitária foi um tema muito importante no século XX. Né? Você citou aí o Garrigou e o Padre Inteiro, também por esse pedido do Papa Leão XIII aprofundar a missão do Espírito Santo na Igreja, mas pelo crescimento progressivo do conhecimento da espiritualidade de Elizabeth da Trindade. Então eu gostaria de fazer um pedaço para falar dela, porque ela teve um papel até muito importante na minha vida. E num segundo momento para falar da Beata Ita Lamela, que foi beatificada tem 3 anos, que recebeu propriamente um chamado, sendo leiga, de ressaltar a importância desta espiritualidade, desse fundamento que é a inabitação trinitária. Pode ficar à vontade, então. Você que manda. Não, então, para começar com a Elizabeth da Trindade, né, que morreu muito jovem, quem não conhece, Carmelita Descalça, né? E para ela foi o fundamento importante da vida dela, é a descoberta desta presença, porque ela intui, ela compreende, porque a graça batismal em nós, sem cessar, o Espírito está chamando.
Às vezes é que nós somos incapazes, os nossos sentidos interiores não estão despertos, estão perdidos nas paixões. Não era o caso dela, então ela desde muito jovem sente esse chamado, né? E ela tem esse encontro com o dominicano, com o padre Valé, que ela descreve para ele que se sente, que compreende essa presença de Deus, e ele vai explicar para ela, né? Ele diz para ela, mas sem dúvida, minha filha, o Pai Eterno está em nós, o Filho também, assim como o Espírito Santo, toda a Santíssima Trindade está em nós, com seu poder criador e santificador, fazendo em nós a sua própria morada, vindo habitar no mais íntimo de nossa alma, para ir receber numa atmosfera de fé e de caridade o culto de adoração que lhe é devido. Ela conta que depois ela não podia esperar ele parar de falar, que ela recebeu um tal recolhimento diante de Deus, que esse vai ser o marco de uma vocação, juntado com o segundo momento que, quando ela tentou, ela teve bastante dificuldade de entrar no Carmelo por até uma reticência da mãe, né? A priora do Carmelo, Madre Maria de Jesus, que era uma mulher, uma carmelita inteira, né, como muitas que o Carmelo francês deu à igreja, deu esse pequeno cartão para ela, que fazia uma explicação do nome dela, Elizabeth, como casa de Deus. Então essa descoberta vocacional dela acabou fazendo que isso fosse um fundamento de toda a sua vida interior. Claro que daí ela vai descobrir a sua vocação de esposa de Cristo, de hóstia oferecida com Cristo, né, que a Elizabeth da Trindade é toda uma espiritualidade de oblação. Até o ano passado, quando nós fizemos aquele curso do Monte Carmelo, nós tivemos a oportunidade de falar de maneira bastante específica sobre essa característica, né? Porque a gente fala muito da inabitação ligada a Elizabeth da Trindade, às vezes não dos outros aspectos da sua espiritualidade. Mas esse vai ser o fundamento, é descobrir que o nosso céu começa aqui, dentro da minha alma. Para o Carmelo isso é muito importante, porque lembra, Santa Teresa já descobre a grandeza e a beleza da oração mental, né? E de uma maneira geral o Carmelo teve. Só que após a morte de Elizabeth da Trindade e a publicação das primeiras memórias dela, feitas pela Madre Germana, e depois a publicação do estudo do Padre Filipon, fez com que esse tema, ela teve uma difusão muito rápida, que nós podemos comparar, ainda que de maneira menor, com a difusão da História de uma Alma. E esse tema foi dado para as pessoas e teve um efeito muito benéfico, que para muita gente havia, e há ainda em alguns locais, uma espécie de medo de explicar para as pessoas esses fundamentos. E isso é um fundamento muito importante. Quando a gente lê, por exemplo, a elevação à Santíssima Trindade, que é uma oração central, a gente podia dizer talvez, sabe que a tradição dos escritores místicos do Carmelo, que poderiam ter uma série de grandes orações, né? A oração da Alma Namorada de São João da Cruz, é toda uma espiritualidade centrada nisso, né? É o ponto de partida e o ponto de chegada. Então, quando a gente começa, tem isso uma coisa muito importante na nossa vida interior, é saber para onde a gente vai. Sabe, se um carro, se eu não tenho rota, eu vou ficar girando em torno até encontrar. Então, a gente sabe que a nossa rota final é Ele, né? Esse infinito amor de Deus, né? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, para chegar lá, eu tenho que começar entrando dentro de mim para estar com Ele. Numa dos escritos, né, de Elizabeth da Trindade, num retiro, que ela intitulou com um título maravilhoso, Como Encontrar o Céu na Terra. Eu queria fazer uma pequena leitura, se me permite. Se eu estiver falando muito, você pode me contar. Não, pode ficar à vontade. O reino de Deus está dentro de nós. Há pouco, Deus convidava-nos a permanecer nele, a viver pela alma de sua herança de glória. E agora nos diz que não precisamos sair de nós para encontrá-lo. O reino de Deus está dentro. São João da Cruz diz que é na substância da alma, onde nem o demônio nem o mundo podem chegar, que Deus se dá a nós. Então, todos os movimentos da alma se tornam divinos. E embora se originem de Deus, provém igualmente dela, porque é nela e com ela que Nosso Senhor os produz. Então essa é uma coisa mais... Todo esse percurso do castelo interior, que é entrar para descobrir estar com Ele e ser nele transformado, né? O mesmo santo diz ainda que Deus está no centro da alma, no fundo da alma. Por exemplo, quem já leu o Padre Reguna, Alma e Eternidade, tem uma parte inteira para explicar essa expressão. Eu acho que sou muito cara aos místicos dominicanos. No momento em que a alma, segundo toda a sua capacidade, conhecer a Deus perfeitamente, amá-lo e gozar dele inteiramente, terá chegado ao centro mais profundo que possa atingir nele. Então, essa é a diferença da verdadeira vida interior
para, por exemplo, o caminho de uma seita. Ah, você tem que entrar dentro de você, autoconhecimento é diferente. Você entra dentro de você para se conhecer e se desprezar, mas para assim conhecer a Ele e saborear a Ele. Se não fosse por Ele, esse caminho seria assustador. Verdade. Eu Porque, ia falar. pode falar. E como é sutil, como a gente tem que ter Uhum. cuidado, porque como é sutil, a linguagem é muito próxima uma da outra, mas a substância é totalmente diferente, né? A essência é totalmente diferente. Completamente diferente. Porque lá numa seita, e tem muitas, sobretudo na difusão do New Age Movement, no movimento Nova Era e tudo, onde se fala muito isso, entrar dentro de si e tudo, mas sem ele, sem a presença dele, sem ele que se derrama na alma, né? Na verdade, o que eu vou dizer, a pessoa acaba entrando ou num processo de uma série de deformações internas, ou ela vai se desesperar. Porque o primeiro ato de autoconhecimento, quando Santa Catarina de Sena, o primeiro passo da espiritualidade de Santa Catarina de Sena, entra na cela do autoconhecimento. A cela do autoconhecimento é uma cela do autodesprezo. Sim. Porque, assim, nos conhecer é entender o grau da nossa miséria e a destruição que o pecado fez em nós. E, ao mesmo tempo, é conhecer e confiar no amor misericordioso de Jesus, que quer nos transformar nele, que é algo esplendoroso, né? Para continuar, Elizabeth da Trindade. Antes, contudo, a alma já está em Deus, que é o seu centro, porém não está ainda em seu centro mais profundo. Disse que pode ir mais longe. Então existe na alma um centro mais profundo. Essa é uma expressão de São João da Cruz, inclusive. Isso está em itálico. Que é um caminhar para dentro, que é ao mesmo tempo sair de si. Que é um grande paradoxo da vida espiritual. Porque, na verdade, é entrar dentro de si se desapegando de si mesmo. Exatamente. Né? E esse é um processo muito difícil, que inclui uma mortificação interna muito grande. Como é o amor que une a alma a Deus, quanto mais intenso é este amor, tanto mais profundamente penetra ela em Deus e nele se concentra. Se ela possui um só grau de amor, já está em seu centro. Mas quando este amor tiver atingido a perfeição, a alma terá penetrado em seu centro mais profundo. É por isso que quando a gente diz que a santidade é amor, que amor é esse? Não é o sentimento que você tem por alguém. É esta caridade que o Espírito Santo derramou nas nossas almas. E é a maneira com que este amor cresce em grau e transborda, que essa presença vai ficando cada vez mais profunda, mais sentida, e cada vez quanto mais entra a caridade de Deus, mais sai o nosso egoísmo. Porque ela é fogo. Nosso Deus é um fogo destruidor. E é por isso que é tão doloroso, é por isso que ela inclui tantas noites, é por isso que inclui. Porque quanto mais essa caridade... O que é o exercício da santidade? É permitir que esta caridade se difunda completamente. Porque quanto mais essa caridade fundir, mais esta presença de Deus estará em nós como o seu céu, seu trono, seu claustro, seu jardim. São expressões que os místicos usam, né? Que é morada de Deus, como diz o próprio Jesus, né? Quem quiser retornar ao Evangelho de São João, é literal, né? Aquele que me ama, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele a nossa morada. E nesta noite, que é a grande noite, é quando ele fala já sem parábolas aos discípulos, né? Ele vai fazer a grande oração sacerdotal e ele vai mostrar algo que os discípulos não podiam entender de maneira nenhuma, né? Que o templo de Deus passava a ser nós, é o que diz São Paulo. Vocês são templos de Deus. Mas esta habitação, ele está em nós, como diz o Padre Gu, para ser conhecido e amado. Perfeito. E quanto mais cresce este amor, e o fogo do amor sempre se acende com mortificação, com sacrifício, com oferecimento, né? Com piedade, com oração. Chama é assim, se a gente não fica acendendo a chama, ela apaga. Maravilha. Você falou da dor, do sofrimento. O Marinho fala naquele livro Grandes Mestres, quando ele vai explicar a espiritualidade de Agostinho, ele fala, olha, para Santo Agostinho, na alma humana não pode reinar dois senhores. Ou reina o Senhor da concupiscência, ou reina o Senhor do amor, que é Deus, né? Um só pode reinar sobre o destroço do outro. Então, é uma guerra mesmo, né? E você sabe que essa é uma coisa muito difícil quando a gente vai caminhando na vida com Deus, é entender o quanto Deus é ciumento.
só ele é o único Deus e só ele deve reinar na alma. Mas, ao mesmo tempo, ele é extremamente discreto. Significa que ele quer a nossa atenção. Ele não disputa a atenção. E a Exatamente. alma, ainda que esteja presa por um fiozinho só com o passarinho, como diz São João da Cruz, ela está pegada e não pode voar. Porque esta afeição tem que estar posta nele. E é nele que a gente ama todo o restante das criaturas. Exatamente. E esse desapego é muito difícil para nós. Porque Deus espera de nós um coração indiviso. Porque ele veio morar em nós para morar num coração que o ama. É como, sabe, o Cântico dos Cânticos fala que a esposa é como um jardim fechado e uma fonte selada, né? Esse jardim fechado tem que estar pronto para que o esposo possa repousar. E a primeira coisa que a gente faz quando vai plantar um jardim é tirar a erva daninha, limpar, capinar. A terra tem que estar embaixo. Qualquer um que mora numa roça sabe disso. Se você não capinar, tirar tudo, arrancar. Isso dá trabalho, cansa Muito trabalho, cansa, mas é a partir disso e a partir do regar com a santa oração, né, que ele pode voltar a ter, né? O cântico fala que ele apacenta entre os lírios, né? Ter esta pureza, que é a pureza assim da castidade, mas é uma pureza muito mais ampla que isso, que Deus espera de nós, uma pureza de intenção, de tudo fazer por amor dele. Perfeito. Né? Perfeito. Que é uma castidade, que é uma pureza que deve passar toda a nossa vida, tudo que a gente faz. Deve buscar só ele e só ter ele diante dos olhos, né? Perfeito. E só Deus ele pode ser ciumento e não ter esse ciúme não ser algo errado, né? Porque geralmente Sim. o ciúme é fruto de algo egoísta, né? Mas Sim. Deus não, porque quando o homem está completamente unido a Deus, ele encontra o seu verdadeiro fim e é capaz de amar o resto e ser feliz plenamente. Né? Porque só Deus tem esse pleno direito sobre nós. Porque só Ele nos criou do nada, só Ele nos redimiu com todo o seu sangue. Ele tem pleno direito da totalidade do nosso coração. O primeiro dos mandamentos é o mais racional deles. Amar a Deus sobre todas as coisas. A diferença da graça é que nós podemos conhecê-lo e amá-lo com este amor que o próprio Espírito Santo derrama em nós. Perfeito. É amar Deus com Deus. Perfeito. É viver a vida dentro de Deus. Que essa vai ser a nossa beatitude no céu, né? Claro. E esse que é o ponto. Geralmente, pensa, um namorado que tem ciúme da namorada excessivamente. Ele causa dor a namorada, ele causa dor à esposa, ele sempre causa dor. Mas Deus não. Esse ciúme de Deus é um ciúme porque ele nos ama. Porque ele nos ama e não, é porque no esposo causa dor ou porque é exigir da pessoa uma totalidade que ela não pode te dar. Sabe que uma das grandes dificuldades que as pessoas têm nos relacionamentos é que ela espera do cônjuge algo que ele não pode dar. Esta sede de amor infinito, esse local da nossa alma, só Deus pode cumprir. Então, ou você compreende que, ou pode acontecer uma coisa pior, que é criar do seu cônjuge um ídolo, que é esperar dele a resposta de uma divindade. E ele é um ser humano, ela é um ser humano. Né? Então, é uma coisa que se constrói junto. Quando você espera dele, você cobra dele o que ele não pode te dar. Isso pode ser extremamente cruel. Deus pode cobrar porque ele deu todo. Exatamente. Ele deu tudo. Né? Bastaria a gente olhar para a cruz para entender que o nosso Senhor não teve limites ao nos amar. Bastaria estar diante de uma igreja e ver o que é um sacrário. Né? Que é ele permanecer ali dia e noite silencioso, esperando só para se dar a nós. Né? Numa presença silenciosa, completamente apagada aos olhos do mundo. Só ele pode esperar de nós. Né? Por isso ele pode esperar que nós sejamos uma hóstia da Trindade. Porque hóstia significa também oblação. Né? Que a gente sacrifique tudo por ele, porque ele já deu tudo para nós. E não há nada que ele nos peça que ele já não tenha nos dado a graça para fazer. Essa é uma coisa não é uma coisa, ele não está cobrando uma coisa externa. Quando a gente fala para as pessoas, por exemplo, que elas têm que sair do pecado, e a gente fala para nós mesmos, né? Faz parecer como se Deus mesmo não desse a graça atual para vencer cada uma das dificuldades. Não. Somos nós que não acolhemos o chamado. Né? Não estamos atentos, não fazemos o grau de mortificação que Deus espera de nós, não fazemos o ato da virtude contrária. A falha é nossa, mas ele deu tudo. Exatamente porque o desejo de Deus é viver em intimidade conosco. Exatamente. Ele deseja que este templo, que é a nossa alma, seja um templo onde ele seja adorado. Ele espera
que diante deste sacrário da sua presença dentro da nossa alma, haja assim uma lâmpada que arde sem cessar de amor, haja uma presença orante, haja, né? Como diz a esposa do cântico, eu dormia, mas meu coração velava. A alma está sempre atenta à presença de Deus. Do despertar, do primeiro momento que a gente abre os olhos, e a gratidão do dom da vida, ao último momento, a gente está ali para fazer companhia a Ele. Sim. Porque também tem uma coisa, as pessoas podem achar que essa presença, se ela não é com amor, ela é opressora. Uhum. E ela é transformadora porque ela é uma presença de amor. O fundamento da vida interior é esse amor infinito de Deus, que nos amou primeiro e espera de nós. Ele está aqui para nos amar e ser amado. Maravilha. Você imagina como isso muda a vida interior? Como pode fazer uma carmelita tão jovem como a Isabel da Trindade se santificar tão rápido? Ou conseguir aceitar toda a enfermidade dela, acreditando que o esposo realmente a chamava, né? E quando você vê, por exemplo, inclusive uma pessoa uma vez comentou comigo que teve dificuldade de ler, por exemplo, os últimos retiros da Isabel da Trindade, de tantas citações da Escritura que tem. Porque o mestre interior, de uma maneira, ilumina de tanto a alma, que vai conduzindo ela nesse trabalho de poder manducar a palavra de Deus. Também tem, eu lembro que na última live você perguntou do quietismo, né? Sabe que o perigo das pessoas, o quietismo é a heresia de pular as etapas. É acreditar que você descobriu hoje essa presença de Deus e amanhã você vai estar nadando em consolações e Deus vai te mostrar tudo que você precisa saber. Não, Ele não vai fazer isso. Não é assim que Deus faz. Claro que Deus pode ter caminhos extraordinários para uma alma singular, mas não é o caminho ordinário que Ele faz. Vai ser uma caminhada para eu poder encontrar, para eu poder preparar esse jardim, que é a minha alma, para eu poder cuidar deste templo. Ora, se você chega numa igreja e você visse essa igreja imunda, suja, com poeira, maltratada, você acharia aquilo uma vergonha. Você pegaria uma vassoura e sairia para limpar tudo, né? A Beata Rita Lamela tem um texto muito bom, eu queria para falar dela, que não vou me esquecer. A Beata Rita Lamela foi uma italiana, tem uma história de vida que acho que pode servir a muita gente. Ela não foi criada numa família católica, era uma família com muita oposição à vida, à religião, e boa parte da sua juventude, da sua adolescência, ela não acreditava em nada, e ela tem uma volta para Deus já na sua juventude, uma descoberta muito forte de crer em Deus, ainda que no escuro, e se entregar a Ele. E junto com isso ela tem a descoberta vocacional, no qual ela descobre uma espiritualidade da Ordem de São Bento, uma espiritualidade beneditina. E um dia, ao entrar numa igreja, em oração, ela, como a Elizabeth da Trindade, tinha feito essa experiência da presença de Deus na alma, em graça, e ela ouve essas palavras, né? Tu a farás conhecer. E essas palavras saem do sacrário, e ela compreende que a missão dela vai ser isso. Ela recebe como um nome novo, que é o nome espiritual dela, que é Maria da Trindade, e ela espera ser beneditina, ela espera entrar no mosteiro. Quando a providência não dá, ela é uma mulher muito inteligente, culta, ela fez faculdade, ela é professora formada, vem uma doença que vai se prolongar com o tempo, que impede qualquer vida vocacional, e ao mesmo tempo esse chamado de aprofundar na Trindade vai ficando maior. Como nós vimos na aula sobre a noite do Espírito, o aprofundar em Deus também cega a alma. E ela tem uma experiência muito grande desse deserto com Deus, né? E um chamado a ser ela mesma esposa da Trindade. E esse chamado, para ela, é um chamado eclesial, porque ela deve lembrar a igreja, e através do seu diretor escrever, o que vai ser chamado Memorial de Maria da Trindade, que é um escrito dela que vai chegar ao Papa Pio XII, que é um chamado que a igreja deve hoje ter como fundamento da sua vida espiritual a inabitação da Trindade. E na época, inclusive, foi uma grande receptividade do Papa, ele se fez, inclusive, um arranjo para fazer um grupo de estudos que incluiria os dominicanos, que então tinham muitos teólogos místicos, Padre Garrigou, todo o Padre Gabriel da Maria Madalena, Carmelita. Havia a ideia de fazer um centro de estudos sobre esse tema. E no caso dela, ela sentia mais, tinha que ser uma verdadeira obra sacerdotal, né? Ela faz um voto de viver e de pregar este mistério da inabitação trinitária, que vai ser toda a vida dela. Vai ser muito duro para ela, porque essa vida de doença vai obrigá-la a viver como num ermo, né, como um eremita no mundo, sempre mais separada, porque a doença separava, depois uma verdadeira reclusão, e ela morre praticamente desconhecida, né?
sempre muito, para o pai dela foi um grande tribulação, porque ele nunca escondeu que esperava ter netos, e ele nunca foi um homem religioso, então como ele podia entender todo esse itinerário dela místico, né, de contemplar Deus, de viver para Deus, né, e né, ela tem um texto muito bom, que eu vou até pegar aqui, que eu separei, para não dizer que eu não fiz. Claro. O pessoal tá te mandando um abraço, a Rayane, o marido dela, o esposo dela. Um abraço para eles. Estou com saudade deles. Estou devendo uma visita há muito tempo. O nome do escrito chama-se A Ascese e a Luz da Inabitação, no qual ela vai explicar como a nossa vida interior, todos os atos dela vão ter uma luz nova a partir desta luz, que é a inabitação trinitária. Então ela começa com uma frase que eu gosto muito, que eu queria que memorizasse as pessoas. Viver a inabitação é viver o próprio batismo. Então, esta vocação nossa, batismal, é viver esse mistério da inabitação. E ela explica que às vezes a gente, por uma dificuldade, acaba reduzindo a nossa vida interior a atos de devoção quase que externos, sem entender este profundo chamado que o próprio São Paulo fazia aos primeiros discípulos. Vocês são templos de Deus. E num dos aspectos que ela fala que a nossa vida muda quando a gente compreende que a gente é templo de Deus, é a nossa relação com o pecado. Então eu vou tentar fazer uma tradução simultânea. A alma que compreendeu de levar em si um dom inefável em Deus unitrino, chega espontaneamente, não mais por temor, mas por amor ao ódio à culpa. Você compreende como é grave um pecado. O pecado grave aparece a ela como uma horrível profanação do templo de Deus vivo. Se a profanação do sacrário, no qual Jesus repousa, se apresenta a ela como uma loucura assustadora, não menos grave lhe parece arrancar de si mesmo a presença de Deus, perdendo com a graça o hóspede divino. Então, uma das coisas mais importantes de ter isso na nossa mente é que a gente vai entender como é grave o pecado. Este hóspede divino, as três divinas pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, que habitam em nós, são expulsas por nós pelo pecado. Então, qualquer um de nós que ouve uma reportagem como foi profanado o Santíssimo, que é uma coisa gravíssima, nós devemos hoje mais que nunca proteger o sacrário com todo amor e reparação. Mas quantas vezes somos nós a fazer este ato, tirando a presença de Deus pelo pecado mortal? E o próprio São Paulo, quando ele lembrava os coríntios, vocês são templo de Deus, era exatamente nesse sentido que ele lembrava. Exatamente. E o que ela nos chama a atenção é que, de uma maneira, a gente esquece de usar isso na nossa catequese. Isso. A gente esquece de colocar isso como fundamento da nossa vida. Eu, batizado, vivo na graça, tenho Deus em mim. Perfeito. Então, quando eu clamo ao Pai, eu clamo o Pai em mim. Eu tenho intimidade com Cristo. A humanidade de Cristo vem a mim a cada comunhão. E a cada comunhão esta graça deve crescer em mim. Né? Onde Cristo vem, ele deixa o perfume da sua presença. Se a presença sacramental passa, espiritualmente Deus está cada vez mais presente em nós. E como é possível que eu creia, que eu professe, que eu leia no padre, que eu leia teologia, que eu veja no catecismo, que Deus mora em mim e eu o trate como um estranho? Como é possível que eu não preste atenção a ele? Que eu não seja como Maria de Betânia aos pés dele? Como é possível que eu não esteja com ele? Que eu não preste atenção na... Se eu disser para alguém que ela vai receber um hóspede, você vai receber na sua casa um hóspede e tal. Quem de nós não prepara uma cama, não limpa um quarto, não arranja uma comida, não faz o melhor, não para tudo para prestar atenção nele? É verdade. E ao contrário, nós recebemos um hóspede divino que está sempre conosco, que veio para ser amado e adorado, e a gente o ignora completamente. Na nossa vida nós não temos o espaço de ter um momento com ele. Nós temos espaço de lembrar do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, sei lá mais quantas redes sociais tem hoje, né? Se multiplicam, não dá para acompanhar. E nós não prestamos, né? Na Italamela tem um momento muito que a experiência dela de Deus é muito luminosa e por isso com tanto sofrimento, inclusive uma experiência ao compreender que o sangue de Cristo se derrama sem cessar sobre nós e é desprezado, né?
mas ela fala que a alma se torna transparente como cristal. E essa é a diferença do santo. É que ele é um templo como nós, mas no qual o Espírito fez as paredes de cristal. Então todos ao redor podem ver o resplandecer deste sol que mora em nós. A diferença é que nós temos esse templo cheio de sujeira, de fuligem, né, de apego, de pecado, de uma série de coisas que a gente constrói, que o nosso ego faz. Né? Para nós é muito difícil nos desfazer do nosso ego. E é por isso que quem não tem um bom fundamento de vida espiritual tem o perigo de confundir a si mesmo com seu ego. Não, eu nasci assim. Né? Eu sou assim. Você ignora, esse é o seu ego, por egoísmo. Né? Como se isso fosse um empecilho, né? E é um empecilho que nós colocamos. E quanto mais a gente aprofunda, mais Deus vai pedir. Para Ita, ela pediu um sacrifício muito grande, que era o sacrifício da vocação dela, né? Era o sacrifício do escondimento, da enfermidade, do desprezo, da solidão, de viver num mundo como num deserto, né? Perfeito. Que sepultada, né? O começo da oração da Santa Elizabeth da Trindade, né? Sepultai-vos vós em mim, para que eu me sepulte em vós, né? Então, quanto mais eu estou com ele dentro, eu vou mais, eu vivo com ele. Até o momento que ele pudesse dar a nós completamente numa união que dura para sempre, nesta vida e na vida eterna, onde já não haverá mais véu. Né? E isso é o fundamento da nossa vida, para isso nós estamos aqui. Você falou que a gente esquece, às vezes, de Deus primeiro, para nossos pecados, e isso é uma coisa que está sempre conosco. Esse ponto eu achei interessante, esses tempos aí, eu estava irritado, porque tentações e tudo mais. Aí eu perguntei a Deus, por que, Senhor, tantas tentações assim? Aí, até que eu me toquei. Bom, pelo menos quando eu sou tentado, eu sou obrigado a fazer um ejaculatório, eu lembrar de Deus pedindo ajuda. Se eu não fosse tentado, eu não lembraria de Deus o dia inteiro. Só à noite durante a minha oração. Então, como às vezes nós somos, de fato, miseráveis nesse sentido, né? De não esquecer de Deus e Ele mora em nós, né? Deveríamos... E quanto mais a gente tem ciência da nossa miséria, mais Ele pode agir. Exatamente. Quando a gente pode chegar nesse templo que nós temos dentro de nós e entregar a Ele esse saquinho de miséria nosso, para que cada dia esse fogo de amor queime mais, né? Essa é uma experiência central, porque se a gente chega para Deus como quem tem alguma coisa para dar, nós já estamos tirando a realidade, está desequilibrada esse relacionamento. Porque nós não temos nada, né? Nós temos pobreza, a gente é pior que nada, né? E do nada Deus pode criar, da alma em pecado, Deus não cria nada. Coisa terrível que é o pecado mortal. Se nós compreendêssemos exatamente o que nós fazemos conosco mesmo, nós arrancamos a nossa alma do amor. Esse templo de Deus que está dentro de nós é arrancado de nós, por nosso desejo. Deus se dá a nós, porque o reino de Deus é a sua própria presença. Ele espera estar em nós e nós o arrancamos. E você acha que esse pecado mortal se instala do dia para a noite? Quer dizer, primeiro ele vem o abandono da presença de Deus. A gente esquece de viver na presença de Deus. E é uma das coisas que o demônio mais faz conosco. É nos encher de coisas inúteis para encher a nossa alma de tralha. E quanto mais tralha, menos atenção a gente presta atenção em Deus. Né? A gente tem muita tralha para encher. É uma das características do nosso tempo. Joga tralha na gente. Né? Preocupações, jornais, informação 24 horas. Né? Outra, se Deus está conosco, eu queria fazer uma observação da importância que o silêncio tem na nossa vida. Nós hoje vemos uma cultura que não permite um único momento de silêncio. Tem sempre alguém falando, e quando não está falando, a gente está falando com a gente mesmo. Ter um momento de saber calar para estar com Ele. Estou aqui. Forçar o silêncio, um silêncio que seja penitente. Que seja um silêncio sim doloroso. Porque é um hábito que não vai chegar do dia para a noite. Porque é muito difícil vencer nisso, sobretudo numa geração que tem a imaginação tão excitada por coisas externas. Né? Por imagens, por... programas, televisão, tem uma série de coisas que constantemente, né, não conseguem fazer a alma calar. Né? Mas se ele está em nós, ele quer ser ouvido. Verdade. Perfeito. O Cartier Sarado, no livro A Força do Silêncio, ele fala, olha, é impossível desenvolver uma espiritualidade no barulho que nós estamos hoje. Talvez
talvez não, isso é fruto do demônio também, né? Esse barulho que ele tenta Uhum. nos colocar, né? Nós mesmos nos colocamos esse barulho, porque às vezes a gente esquece, a gente mesmo busca, bom, falo por mim, a gente busca tantas tarefas, tantas preocupações, para esquecer que nós temos uma responsabilidade com Deus, que nossa vida não acaba aqui. Então, se nós vivemos uma cultura de barulho, de preocupações, de atividade, ativismo todo momento, nós nunca vamos conseguir meditar no nosso fim último, por exemplo. Um dia nós vamos prestar conta diante de Deus, porque essas coisas são ruins para meditar, não são coisas agradáveis de se meditar, né? Olha, eu vou ter que Uhum. um dia prestar contas a Deus. Uma pessoa que vive longe da graça, né? Um dia eu vou estar diante de Deus para todos esses meus atos vão estar ali, diante É. dele, nu e cru. O pecado vai estar ali, toda a É, miséria. é por isso, é por isso que é tão importante, os santos salientam tudo, que a gente faça esse exame de consciência diário, né? Que esta acusação nossa seja diária diante de Deus, né? Para que a gente possa constantemente fazer esse perdão, né? Para que a gente possa apresentar e para que a gente possa corrigir, né? Claro. Porque a gente também tem Alessandro, tem uma tendência muito grande. Tá me ouvindo? Oi, deu uma Acho pausa que aqui no é. voltou. Nós temos uma tendência pela cultura que a gente vive, a viver muito mascarado. Tá. E a gente chega diante de Deus com essa máscara, com o personagem que a gente usa, que é mais inteligente, é mais bonito, mais tudo, né? Porque todo mundo é maravilhoso. Quem procurar conhecer o Instagram tem pessoas sempre maravilhosas, só tem gente feliz, né? Mas a gente acaba chegando assim para Deus. Então a gente já parte da nossa vida interior com uma mentira. Porque a gente não despoja, como se Deus não nos conhecesse, né? E isso é muito prejudicial. Porque o exame de consciência é estar diante de Deus como a gente vê, como a gente é. Né? Tira, desnudo diante de Deus, estou aqui. Né? Fraco, miserável, pecador, mas eu quero mudar. Porque também é assim que a gente permite ao Espírito Santo agir. Tem uma passagem do Padre Garrigou que eu queria ler, Claro, pode que falar. senão eu falo muito e eu esqueço. Que ele fala do aumento de caridade contínuo, né? Porque a santidade é isso, é um aumento da caridade infusa que é o Espírito, né? Segue-se também que quando há em nós um aumento considerável de caridade, de amor de Deus, as pessoas divinas são novamente enviadas, de São Tomás, pois elas se tornam mais intimamente presentes em nós, segundo um novo modo ou grau de intimidade. Significa que a cada grau de caridade novo, maior intimidade nós temos com Deus. Então, quanto mais esta caridade divina cresce em nós, e este amor de Deus cresce em nós, mais íntimo nós estamos dele, porque ele é como que enviado novamente. Então é por isso que mesmo que nós temos o Espírito Santo, a gente fala, vinde Espírito Santo, enchesco. Da mesma maneira, a gente tem que desejar esta presença da Trindade. Vinde morar em mim. Ela mora, mas que essa morada seja cada vez mais intensa, vivida, para que a caridade cresça em nós, para que cada vez eu tenha mais intimidade com ele, para que essa presença seja cada vez mais consciente, para que cresça o meu conhecimento em Deus. Que seja um desejo. Na espiritualidade de Santa Gertrude de Helfta, Jesus fala muito para ela desse desejo. Às vezes nós não podemos fazer tudo. A gente gostaria de dar para Deus milhares de obras, mas Ele quer então o nosso desejo. Que a gente deseje estar com Ele. Né? Que a gente faça todo esse dom verdadeiro de nós mesmos. Desejar a presença de Deus. Que ao menos em nós, no mundo que o despreza, que o desconhece, ele encontre um local onde ele seja amado. Onde, ao menos em nós, Deus possa encontrar um oásis, um repouso, um jardim, um templo, um lugar que seja dele. Porque, olha, quando você consagra um templo, né, um templo é um lugar terrível, no antigo, eu dizia, é a porta de Deus, é a porta do céu, né? É a casa de Deus e porta do céu. Que pelo menos em nós, essa consagração do batismo seja vivida plenamente. Que ele possa encontrar em nós uma correspondência de amor, que é o que ele espera de nós. Porque senão a gente podia conhecer tudo isso e falar de muitas coisas e simplesmente abandonar completamente a vida com Deus, né? O que seria muito pior, né? Sabe que, como diz
a Sagrada Escritura, os demônios tremem diante de Deus, mas o conhece. Não o conhece, obviamente, pela visão beatífica, né? Mas sabe, o demônio é a única. Ele não pode ser ateu. A fé dos Ele demônios, né? sabe. Exatamente, é um livro do filósofo Francisco Habis Rajad. E essa é uma coisa muito. Ele está em nós para ser amado. Né? Pelas virtudes teologais, nós somos chamados a viver essa vida de intimidade. E essa intimidade tem que ser crescente. Como nas relações humanas, né? Também essas relações humanas muito tíbias que a gente tem hoje, que a gente é muito amigo de uma pessoa, que a gente fala uma vez por ano, na prática não tem amizade nenhuma, né? E compreender que esta intimidade que ele pede por nós é maior do que a intimidade com o maior dos amigos dessa terra. O próprio Leão XIII cita aqui o Papa, né? Ele cita isso da amizade. Belíssima a encíclica dele, né? Do nosso Santo Padre o Papa. Deixa eu ver se eu acho aqui o Garrigou põe. Deus, por natureza, resiste na alma do justo como em um templo, de uma forma muito íntima e especial. Daí o laço de amor que une estreitamente a alma a Deus. Mais do que um amigo pode estar unido a seu melhor amigo. E a faz desfrutar dele com uma suavidade plena. Então é mais que uma amizade, muito mais que Mas, e sabe que diz que a amizade verdadeira se tem uma união completa de almas, né? O que dizem os grandes, muito mais que isso. E é por isso que a obra-prima do Espírito Santo é poder transformar a nossa alma em Cristo para nos esconder no seio do Pai. É a obra-prima do Espírito. É verdade. Então, é algo muito íntimo do qual nós desprezamos. Que é o mais triste disso tudo, né? Porque, de uma maneira, nós vivemos a nossa vida inteira sem lembrar disso. Então, eu gostaria de fazer a missão da Beata Rita Lamela era lembrar as almas de fazer da inabitação o centro da própria vida interior. Que a sua vida interior tem um fundamento certo, que é esse divino amor que mora em nós. Deus Trindade mora em nós. E o papel único que Maria Santíssima tem de nos ensinar para isso. Né? Ela que sim é a adoradora, ela é a intercessora, ela forma as almas, é ela que nos educa no caminho e é ela que nos ensina a estar despertos a essa presença de Deus. Você falou que isso tudo ocorre pelo batismo, certo? Pelo batismo. Somos templo de Deus, somos enxertados no corpo de Cristo. Agora o próprio verbo fala também que quando nós pecamos e saímos da graça, nós nos afastamos da Santíssima Trindade, ela não habita em nós mais. Certo? Agora, existe algo muito interessante que, isso aqui olhando, só olhando para a realidade mesmo. Muitas pessoas, elas se batizam, aí elas saem, na própria vida dos santos, elas se batizam, e depois elas passam por um momento de distância com Deus, né? Mas no final da vida elas voltam. E isso acontece Claro. na vida diária também. Esse batismo, mesmo que nós percamos a graça, não, primeiro que existe uma diferença entre perder a graça, que é perder a caridade, e perder a fé e a esperança. A fé e a esperança só se perde com um ato contrário. Né? Então a alma pode estar fora da graça, mas ainda ter fé, ou ainda crer no que a igreja crê, e ainda esperar. Ainda que é algo bastante temerário, né? Não se converter sabendo. Só que Deus não desiste da alma. No Homem da Eternidade tem uns exemplos muito bonitos desses testemunhos, né? De momentos extremos que a infinita bondade de Deus e a sua infinita misericórdia salvam as almas. Ele não desiste da alma, porém, ele não pode agir desta maneira íntima. Sim. É diferente a maneira, porque a pessoa ela se retira da graça. Mas não é que Deus a abandona de nenhuma maneira. Né? Nem abandona Deus, nem o seu anjo da guarda, nem a Santíssima Virgem, né? Ao contrário, ela cerca a alma com convites, até que com a conversão e a contrição e a absolvição, né, e a absolvição sacramental, faz que pelo sangue de Cristo a graça possa triunfar naquela alma. Maravilha. Então, o batismo nunca vamos fazer assim, passa em branco, né? No batismo nós somos... Não, é uma marca indelével. Isso. No batismo nós somos transformados em templos de Deus. Aí, mesmo que pelo pecado, nós destruímos esse templo, mas ele ainda pode ser reconstruído pela graça. E esse chamado e essa dignidade está sempre à porta. Maravilha. Até o momento que a pessoa se abre ao Espírito Santo, né?
Que ele vai ficar, como fala a Sagrada Escritura, eis que estou à porta e bato, né? Isso. Então ele continua à porta, né? De certa maneira. Não sei se já passou uma hora e você não vai fechar. Não, passou uma, vai